Fala galera, belezinha? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Entrevista com o Demônio. Um filme de terror aí que tá fazendo um sucesso até bacana lá fora e que vai chegar daqui a pouco, ali iníciozinho de julho aqui nos cinemas brasileiros. Eu já tive a oportunidade de assistir e eu preciso comentar aqui sobre esse filme com vocês. Antes disso, falar sobre, obviamente, a história do filme, que ele traz ali um apresentador de televisão, de um talk show, só que um talk show de muito sucesso, só que acontece que ele tem uma perda ali grande de uma pessoa próxima a ele e que ele acaba desandando ali dentro da carreira dele. O programa, consequentemente, acaba desandando também. E ele acaba que tem que fazer um programa que funciona como uma espécie de ultimato na mídia, digamos assim. Porque se esse programa que ele vai fazer, que ele tá para fazer, não der certo, acabou. Vai acabar ali o programa. Então ele tem que fazer aquilo ali dar certo. E para isso, né, ele volta, né, depois de um tempo ali de acho que uma licença que ele pega, meio que uma licença que ele pega. Ele volta para fazer esse programa, um especial de Halloween. E ele chama ali alguns convidados que são, para dizer o mínimo, duvidosos, né? A gente tem um cara que, um dos convidados do dono ali do talk show, é um cara que ele investiga esses eventos e pessoas ditas paranormais, ele desvenda, né, esses casos para que tenha um raciocínio lógico e minimamente real. E aí, com esse cara dentro do programa, ele começa a trazer outros convidados. Um outro cara que ele é médium, ele começa a entrar em contato ali com outras pessoas, interage inclusive com a plateia e meio que capta mensagens ali do além e, bom, faz ali o intermédio. Uma outra mulher que ela chega ali com uma criança dita como uma única sobrevivente de uma espécie de seita e que por isso ela tinha um ser maligno meio que conectado, meio que escondido dentro do corpo dessa criança. E aí começa a uma. É aquilo, né? Você vê que não vai dar certo, mas começa uma, uma tentativa desse apresentador do talk show de fazer um exorcismo ali ao vivo, diante de toda a plateia e para a televisão. Realmente é um tipo de conteúdo televisivo que você não viu ainda, né, ao vivo, e que realmente eu acho que, caso desse certo, né, você conseguiria até manter o programa, que era a intenção inicial. Mas, como eu falei, a gente tem aqui até porque se não fosse desse jeito, não teria um filme, né? Mas a gente tem aqui essa sensação constante de que vai dar errado. É óbvio, é previsível. E, de certa forma, isso não é um problema, tá? Porque o filme ele não tá ali pra te pegar de surpresa. Ele não tá ali pela imprevisibilidade do roteiro. Ele não tá ali para isso. Ele tá ali para tentar construir aquela narrativa em volta do personagem, do que ele sofreu e do que ele tem que fazer para ainda conseguir se manter de pé. Isso pessoal ou profissionalmente. Enxergue como quiser. Mas o filme ele tem isso como alicerce principal. Não esses jumpscares baratos, isso não existe aqui, não tem por que existir. Até porque isso não caracteriza um filme de terror como bom ou ruim. Mas que, tendo isso como base, o filme ele deveria, não acho que ele faz tão bem quanto deveria, mas eu acho que ele poderia sim ter um aprofundamento dramático melhor no protagonista, já que ele é o foco, ele é o carro-chefe, ele é o nosso fio condutor que vai levar a gente por toda aquela trama. Eu acho que ele precisaria de uma introdução um pouco melhor trabalhada do que o que a introdução do filme dá. Porque a introdução do filme ela traz tudo o que eu falei aqui no início. Dessa questão do programa tá em risco de acabar, da questão do apresentador ter se afastado. Isso é contado logo nas primeiras cenas do filme,
pra gente se situar e depois já joga a gente ali pro talk show, pra gente assistir aquele programa. E aí a gente vai acompanhando ali durante o programa e durante os intervalos ali dentro dos bastidores um pouco do caos que vai se criando a cada intervalo, porque as coisas vão se desandando, né? Naturalmente, como a gente já esperaria diante de uma história dessas, as coisas elas vão se desencaminhando conforme o andar da história. E eu acho que, em questão de ritmo, isso eu acho que é acertado. Eu acho que o filme ele não corre, ele não é um filme longo também, tá? Então, o que seria esperado até um filme curto ele correr bastante para contar tudo que tem para contar. Mas ele não faz isso, ele sabe o que ele quer fazer, ele é fiel àquilo que ele quer fazer e ao tempo em que ele quer mostrar cada coisa. Então, nada que é corrido, nada que é contado por cima de outras coisas, nada disso. Com exceção do final. Eu achei o final um pouquinho corrido. Acho que dava pra ter acalmado um pouco. Eu entendo que ele tava ali, tipo, diante de um clímax meio absurdo, super sobrenatural, mas eu acho que dava pra ter respirado um pouco ali, sabe? Dava pra ter segurado um pouco a onda, pra ir com um pouquinho de mais calma só. Só isso. Mas o filme, ele no geral ele é bom, tá? Ele é muito bom. Escutei muito falar que seria o melhor filme de terror do ano de 2024. Não considero nem muito direito ele como 2024, porque ele estreou ali em alguns eventos ano passado. Mas enfim, ele tá chegando no cinema esse ano, então já estão falando nisso. Mas que eu sou obrigado a falar que, por enquanto, talvez até seja. Por enquanto. E por que por enquanto? Porque a gente já tá no mês 6, tá? Só que a gente não teve grandes estreias de filmes de terror ainda. A gente teve, sei lá, Imaculada, Abigail, Os Estranhos agora. Então, assim, são filmes de terror que a gente teve esse ano, mas que não tem um grande apelo. Não foram filmes, assim, de sucesso, tanto de crítica quanto de público. Não foram muito bem quistos. Ainda tem filmes de terror para chegar esse ano. Final do mês agora tem Um Lugar Silencioso, dia 1, que eu estou extremamente ansioso, que não considero também muito como terror, mas enfim, tá na categoria, tá no gênero. Então eu acho que tem muito potencial para superar esse filme. Até porque esse filme em si, Entrevista com o Demônio, eu acho que ele é extremamente simples e ele inova exatamente por ele ser pequeno. Assim, de pequeno porte, que eu digo, tá? Porque ele é todo ali naquele ambiente do talk show. Ele não sai dali. Não sai. Você não sai dali, a história toda acontece ali. Toda. Então eu acho que para um filme se manter interessante, com basicamente um único cenário por pelo menos 90 minutos, eu acho que o filme ele tem um mérito por isso. Por ele conseguir se manter interessante, por ele conseguir se manter engajante diante de um único cenário e com um elenco pequeno também. Você não tem grandes nomes aqui além do protagonista, que é o David. Não vou lembrar como se pronuncia o sobrenome dele, gente, impossível. Mas ele é a única figura assim mais conhecida desse elenco que a gente tem aqui. Mas que ele dá conta do recado, o elenco em si inteiro dá conta do recado, mas isso não muda o fato de que é um filme pequeno em todos os sentidos. Sentidos e dimensões. De cenário, que o design de produção tá aqui muito bem, os efeitos especiais aqui também estão muito bons, o elenco aqui também tá muito bem, apesar de, como eu falei, não ter grandes nomes, mas o filme ele ganha exatamente pelo tamanho que ele é. Ele sabe, ele tem consciência de que é um filme pequeno e que a proposta dele não pode ser tão ousada ao ponto de extrapolar o seu pequeno porte. Então, nessas questões, eu acho que o filme ele ganha na simplicidade por ser bem executado naquilo que ele é simples. Eu acho que é isso. Mas melhor filme de terror do ano, eu não bateria esse martelo tão cedo. Não bateria. A gente ainda tá no mês 6. Ainda tem muito dia aí pra correr, muito filme pra estrear. Então,
eu esperaria ainda um pouco mais antes de bater esse martelo. Mas é um filme muito bom, que vai estrear ali já no início de julho, nos cinemas brasileiros. Acho que é até uma boa pedida ali para um cinema, que é um filme rapidinho, é um filme que não vai demorar, não vai tomar muitas horas do seu dia e vai te divertir. Realmente vai te divertir. Não vai ser o uau filme do ano, não é isso, mas vai ser uma diversãozinha ali bacana. Mas bom, gente, essa foi a minha análise, a minha curtíssima crítica de Entrevista com o Demônio, que estreia ali no início de julho nos cinemas. Não se esqueça de curtir o canal, comentar o que vocês acharam, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que eu possa gostar desse tipo de conteúdo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!